Quem te manda mensagem pedindo oração, está olhando para você e está dizendo: eu acredito no teu ministério, eu acredito na tua chamada, eu acredito naquilo que você carrega. Então nos expressa a multidão, gente. Ora por eles, olha para cá. Eles vão sentar para ouvir. Só que chega um tempo que Jesus olha para eles e entende: já ficaram bastante tempo ouvindo, agora vocês vão ver algo sobrenatural. Jesus entra, olha para eles e diz assim: ó, entremos no barco e passemos para o outro lado. Olha para cá. Jesus está dando duas garantias para quem vai entrar na embarcação. A primeira garantia é a presença dele, porque o texto está pluralizado e não singular. Olha o que ele está dizendo: entremos. Significa, na língua portuguesa, que o autor, aquele que está dizendo, está se enquadrando no meio da jornada. Então, a primeira garantia é: podem ir tranquilo, porque eu estarei presente. Segunda garantia, a palavra que foi liberada no início está garantindo no final do percurso. Entremos e pá. Sabe o que está querendo dizer? Não importa o que vai acontecer no meio, o que importa é que vocês vão entrar e vão passar. Pregador, mas a tempestade se levantou. A tempestade não é maior do que a palavra, vai chegar do outro lado. Pregador, mas no meio do percurso o diabo se levantou contra a minha vida. Tem dois trabalhos: um de se levantar e o outro de cair. Vai chegar do outro lado. Pregador, mas no meio do caminho vão deixar enganar. Tem palavra para a tua vida também. Esses que vêm enganados e confundidos serão todos aqueles que se levantam contra a tua vida. Vai chegar do outro lado. Pregador, mas vão pelejar para mim não chegar. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Diz o Senhor. Pregador, mas no meio do caminho o diabo é o passo. Fica tranquilo, eu faço o que eu quero e pode deixar. Pregador, mas no meio do percurso, aleluia, fizeram um trabalho para me destruir. Fica tranquilo, para isso te manifestou o Filho de Deus. Eles entram no barco. Jesus vai dormir. Meu Deus! Deita numa almofada e não é só no teu mão. Daqui a pouco eu te explico qual é a almofada. Ele deita e vai dormir. Só que é o início da viagem, gente. É tudo maravilhoso e tudo lindo. Jesus está comigo. Já liberou a palavra, eu vou chegar do outro lado. Só que gera problema no início, porque no início o primeiro amor está aflorado na pele. Jesus está comigo. O problema é quando a embarcação começa a entrar por uma alta, porque o frio na pele começa a diminuir a temperatura. Você vai entender. Só que tem uma coisa: o frio não é o maior problema, porque quando o problema é no estereótipo, a gente suporta, cumpriu, acabou. O problema é quando o enjoo começa a acontecer, porque é algo que vem de dentro para fora. Tu entendeu, né? A caminhada é assim: primeira frieza vem do lado de fora. Você ora, aquece, mas o problema é quando começa aleluia, a incomodar do lado de dentro. Tu já não é mais o mesmo. E aí a tempestade vem, se arremessa contra o barco, enche o barco de água, a ponto do barco quase ia a pique, naufragar. Só que essa tempestade que vem não é comum. Eu afirmo isso com propriedade. Essa tempestade que foge do natural, de tudo aquilo que aqueles homens já tinham vivido. Pregador, por que a tempestade vem de uma forma sobrenatural? É porque essa tempestade vem de uma maneira comum. Tinha 4 homens que viviam de pesca: Pedro, Tiago, João e André. E eles estavam acostumados a lidar com tempestades. E por que tem hora que a tempestade tem que fugir do meio e ter controle? É para você entender que não é sobre o teu tempo de igreja, sobre uma carteirinha que tem muito tempo. É sobre a dependência daquele que está no barco. Porque se a tempestade soprar de uma maneira comum, você é calejado no evangelho, você dá um jeitinho e resolve. Você conhece as guerras internas, você consegue resolver. Só que tem horas que Deus tem que sacudejar de uma maneira diferente.
ele sopra, segundo a geografia bíblica, é o vento chamado Eloquilão. Pregador, que vento é esse? É o único vento que vem dos 4 cantos ao mesmo tempo. Pregador, por que o vento vem dos 4 cantos ao mesmo tempo? É simples. É porque tinha alguém experiente no bar que sabia muito bem de rota. Se o vento vem do leste, a gente vai para onde? Para o norte. Se vem do leste, nós vamos para o sul. Por quê, pregador? Porque quando eu e você tiver recurso, a gente não chama o mestre. E é por isso que tem horas que a porta fecha. É por isso que tem horas que quem poderia te abençoar e te ajudar com um pix não pode. Pregador, por quê? É porque ele está preocupado demais em receber aquilo que a terra tem para te dar. Mas o teu recurso, na verdade, tem que vir isso. Sabe qual é o nosso maior problema, principalmente nós pentecostais? É achar que para Deus fazer alguma coisa, a porta tem que ficar aberta. E fazemos até campanha de uma maneira errônea, dizendo, usa o texto bíblico em Apocalipse. Esse diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Como se Deus na Bíblia falasse de porta aberta, como se fosse para benefício financeiro. Só que não, benefício financeiro não abre porta. Deus abre janela, daqui a pouco eu te explico. Para abrir porta é porta de salvação. Pregador, mas quando Jesus aparece para a igreja de Filadélfia, ele se apresenta como aquele que tem a chave de Davi, o que abre que ninguém fecha, e o que fecha ninguém abre. Deixa eu explicar para quem entender. Esse contexto bíblico aqui está falando de uma igreja chamada Filadélfia. Onde essa igreja fica, pregador? No meio de uma rota comercial que liga o Oriente ao Ocidente. É uma igreja pobre, é uma igreja fraca, porém é uma igreja que guarda a palavra e não negocia princípios. Quando Jesus diz, eu tenho a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, ele dizendo, foi eu que abri a porta para vocês pregar, porque quem vem do Oriente vai ouvir a palavra, e quem vem do Oriente do Ocidente também vai ouvir a palavra. Olhe para cá, não limite o poder de Deus a portas abertas. Porque quando Deus quer abençoar, Deus não abençoa com porta aberta, ele abençoa com porta fechada. Foi falado aqui no momento ofertório pelo presbítero Thiago. A mulher chega desesperada pelo profeta e diz assim, ó, meu marido Deus morreu, sabe quem teria o Senhor? Veio o credor para dar meus filhos. E ele diz, o que eu posso fazer por ti? O que te hei de fazer? Declara que tu tem em casa. Não tenho nada, vírgula, senão uma pequena gotinha de azeite. E ele diz, então vai pegar vasos emprestados, mas eles não poucos. Entra para dentro de casa, mas já pode sobre ti e sobre teus filhos. Olha o que o profeta está dizendo para ela. Aquilo que para você é nada, para Deus é suficiente. Ela vai pegar vasos emprestados com todos, não é metade. É todos o vizinhos, sim ou não? Isso aqui dá um nó na minha cabeça. Se os vizinhos emprestaram vasos, por que o profeta manda depois que ela pegou os vasos, entrar para casa e fechar a porta? Quem emprestou vaso ajudou diretamente para ela receber milagre. Porque o texto mesmo diz que quando tem vaso, o azeite desce. Acabou o vaso, o azeite parou na hora. Se quem prestou vaso ajudou, porque não pode ter uma explicação lá de dentro? É porque Deus falou, porque até para receber milagre, a gente tem que saber impor limites. Por que limites, pregador? É porque a gente precisa ter maturidade para entender que nem todo mundo que me ajuda com o vaso do lado de fora está preparado para ver o azeite multiplicado lá dentro. E como que o milagre acontece? Porta fechada. Só que quando Deus quer abençoar financeiramente, calma que eu vou falar de dinheiro. Deus não abre porta, Deus abre janela. Malaquias 3, capítulo número 3, versículo 10. Trazei Deus disse uma casa do tesouro para que haja mantimento da minha casa. Depois de fazer prova de mim, diz o Senhor. Se eu não vos abrir a porta, não, janelas. E não derramar sobre vós uma bênção tal. Olha para cá, perceba que quando Deus vai abençoar o povo financeiramente, não é porta, é janela. Por que não é porta? É porque a porta tem um problema. Qual o problema da porta? Quem está dentro abre, quem está do lado de fora também abre. Graças a tua vida, nem toda a porta que está aberta foi Deus que abriu. Porque o diabo não abre porta. Pregador, o diabo abre porta, claro. Se você é um obreiro, tem as suas responsabilidades na igreja, está desempregado, mas o corpo está levando alimento. Abre uma porta para tu não vir um culto nem no domingo. Sai 11 horas da noite. Foi Deus que abriu, gente. Pregador, e qual é a diferença da porta e da janela? A porta tem abre do lado de dentro e abre do lado de fora. E a janela? Janela não.
até Jesus, e eu termino agora, eles vão dizer: mestre, não te importa que pereçamos? Gente, eles não vão chegar para Jesus com carinho, estão com medo de morrer, eles estão desesperados, eles vão gritar. E quando eles gritam, Jesus, se sou eu, não sei vocês, se me acordar, irmãos, eu pergunto o motivo pelo qual está me acordando. Principalmente se for no desespero, gritando, eu pergunto: mas Jesus voltou e eu fiquei por causa do alvoroço. Eu brigo assim com meus filhos em casa. É porque é normal quem está sendo acordado responder quem acordou. É por isso que eu falo que Jesus é normal. Por quê? Porque quando Jesus é acordado pelos discípulos desesperados, Jesus não fala com os discípulos. Texto diz: e despertando Jesus, repreendeu o vento e disse: aquieta-te, mar, cala-te. O porquê que Jesus vai falar primeiro com o vento e com o mar para depois falar com os discípulos? É simples, meu sério. É porque antes de Jesus falar com o desesperado, ele resolve o motivo do desespero. Você entendeu, né? Antes de Jesus falar contigo aqui na Baronesa, ele já tocou em tudo aquilo que tu colocou diante do altar. Jesus, depois de resolver o problema, ele olha para os discípulos e diz assim: ó, porque temes, homens de pequena fé. Se sou eu olho para Jesus e tento dar uma desculpa: tive fé, não tive fé, fui fraco, errei. Só que não, os discípulos não respondem Jesus. O texto diz que quando Jesus diz, aleluia, porque temes, homens de pequena fé, o texto diz assim, ó, e eles diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha para cá, era Jesus dizendo: eu permiti o vento. Para quê? Para vocês viverem uma área da vida de vocês que vocês não tinham experimentado ainda. E sabe o que o texto diz? No texto que nós lemos: e chegaram ao outro lado do mar. Teve vento, mas o vento não parou de falar. Chegou ao outro lado. Teve tempestade não parou de falar. Vai chegar ao outro lado. Não importa se alguém já veio, não importa se alguém já chamado, não importa a fofoca. O que importa é que a baronesa vai chegar do outro lado. Glória! Você pode glorificar o nome do Senhor? Você tem um minuto para dar glória ao Senhor? Você pode exaltar o nome de Jesus, está aqui ainda. Como diz os irmãos da Lagoa, como diz os irmãos lá da Lagoa, como o Senhor te fez. Eita glória! Mas o Espírito Santo tem me incomodado muito, sentado ali no banco, dizendo: muitas vezes nós estamos na casa do Senhor, o Senhor tem falado conosco, mas será que nós abrimos o nosso coração para o Senhor Jesus, para que Ele venha entrar e falar conosco, no nosso íntimo? Ele está batendo a porta, mas será que nós abrimos a porta para o nosso íntimo? Nessa noite nós vamos louvar o hino que dizemos onde que nós podemos clamar, independente da situação. Mas quando nós clamamos, clamar é diferente de louvor. Porque clamando dá muito vida à alma. O que nossa alma tem clamado ao Senhor Jesus? Então que nessa noite você entregue a sua adoração, que você clame, se debulhe aos pés do Senhor Jesus. Porque Ele já bateu na porta. Só falta você abrir. Maravilha! O vento balançou meu barco, mestre, estou à beira de um naufrágio, mestre, será que não vê? Será que eu vou perecer?
que tem confiado a nós a direção dessa vigília. Na verdade, como o nosso bispo diz lá, eu não sou o dirigente da vigília, eu sou o auxiliar, porque o dirigente da vigília é ele. Ele fala para mim qual é a data. É essa data, tá bom? Se não tá bom, o pregador é esse, tá bom? Tá bom. Então, quem manda é ele, depois de Deus, é claro. Quero agradecer a Deus pela vida dos nossos pastores, não sei por estar apoiando. Glória ao Senhor pela vida dos nossos pastores, irmãos. Está repreendido, irmão. Glória ao Senhor pela vida do meu pastor. Deus abençoe a vida de você. Estou na vontade de Deus, Patrícia. A senhora ficar feliz, porque a pessoa não vai ter como fazer. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Deus abençoe a vida de cada um dos amigos que estão aqui presentes. Deus abençoe a Eterna. Deus abençoe a Igreja do Amor. Deus abençoe a Eterna Família, Capitão Menezes. Deus abençoe a Igreja do Amor. Deus abençoe o pessoal lá na New Life. Deus abençoe para o jovem. Deus abençoe o Monte Eliseu para o jovem também. Que Deus abençoe os músicos. Irmãos, tem a cantina ali na igreja. Tá onde? Vai ser aqui ou vai ser ali? Raquel, a cantina vai ser aqui mesmo ou vai ser aí na porta? Ali. Não, aqui, ó. Tem caldo, R$5 o caldo. Mês de julho. Seria no mês de junho. E aí seria a pressão, todos. Sabe por quê? Seria a mini vigília em ações de graça, porque a única data que seria no próximo do meu aniversário. Se o relógio batesse meia-noite, já recebi parabéns e o Pix. Irmãos, esse ano, meu aniversário é dia 21 de junho. Não vem só aquela foto que você posta todo ano, não. Tá? Manda um parabéns, me marca lá na rede social, no Instagram e faz o Pix. Ano passado foi R$31. Esse ano vai ser R$32. Eu não quero nada de presente tão caro, não, irmão. Não precisa não. É só R$32 e está na benção. Deixa Deus te usar. Agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. Que Deus abençoe. E amanhã tem culto à noite, né? Culto à noite. Se você não vir, só você não vem. E se você não vir, você é rebelde. E eu vou estar lá em São Cristóvão. Autorizado. Eu e mais uma tropa vamos estar lá em São Cristóvão. Tropa de 5, né? Tropa de 5. Vamos estar cumprindo a escala lá em São Cristóvão, da nossa igreja mãe. E obedecendo o que é sacrificar. Os demais avisos nós vamos colocar no decorrer do grupo. No grupo da igreja, amanhã, no culto à noite. Que Deus abençoe. Diga para o irmão que está do seu lado. Essa foi a melhor mini vigília que eu já participei. Porque Jesus veio. Que Deus abençoe. Aplausos para os irmãos. Que maravilha. Que culto foi esse? Que palavra, que unção, louvores abençoados. Né, meus irmãos? Já ouvi os agradecimentos. Quero apenas reforçar a gratidão, a alegria de receber cada um de vocês. Se pudesse, nós ficaríamos aqui até ao amanhecer, né? Mas não tempo nos permite, mas eu fico feliz por cada um e fico convite. O último sábado de julho estaremos aqui, se o Senhor Deus permitir, na nossa outra mini vigília. Amém? Deus abençoe a New Life, Segredo do Amor, Ebenezer, Capitão Menezes, a todos que estiveram aqui, ao nosso pregador. Deus abençoe, palavra abençoada, né? Recebemos muitos, fomos alimentados, porque é a palavra que solidifica, irmão. Aleluia. A palavra de Deus que vai te fortalecer, vai te dar graça nos dias maus que vier sobre a tua vida. Né? Deus coloca sobre os seus pés, vamos estar orando, para agradecendo a Deus por esse culto maravilhoso que oferecemos ao Senhor. É isso? Em alguns momentos aí, né, Tiago, nós estamos vendo pessoas que até em um terço de dinheiro para todo dia. Eu falei, não, Tiago, vamos manter, aleluia. A obra do Senhor ela não pode parar, aleluia. Os obstáculos, os problemas que vêm, é para nos fortalecermos ainda mais coragem para seguir
seguir adiante. É isso? Louvado seja Deus. Deus abençoe o Pedro Tiago, que é bênção nessa casa, né? Para o nosso secretário, nosso assessor, né? O homem de Deus, Deus tem colocado para abençoar essa igreja e esse ministério. Amém? Senhor Deus, muito obrigado, Deus, por tudo que aqui foi feito, por cada um que esteve aqui nessa noite, Senhor. Oh, Pai, Tu és lindo, Tu és maravilhoso, Senhor, e a Tua misericórdia tem nos alcançado, Senhor. Oh, meu Deus, obrigado por cada um que aqui esteve. Agora eu te peço, Senhor, que o Senhor leve-nos em paz. É uma noite de sono reparador. Oh, meu Senhor, que podemos passar a semana degustando, Senhor, da Tua presença nesse lugar e colocarmos tudo em prática que o Senhor falou aqui nessa noite, Senhor. Nos abençoa essa obra é Tua, tudo aqui é Teu e tudo aqui te pertence. A honra e a glória é Tua, mas a alegria é do Teu povo, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus Cristo. Receba as bênçãos do Senhor nessa noite, queridos. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e ricas consolações do Espírito Santo, sejam com todos aqueles que aguardam a sua vinda, desde agora e para todo século. Digam amém. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Dá uma